A paz de Deus, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Espero que os irmãos estejam tudo bem. Mais uma vez no canal do YouTube, para falar mais uma vez aí sobre o ir pregar o Evangelho, falar sobre a comunidade, né? Comunidade cristã no Brasil. É uma igreja que tem princípios cristãos. Nós cremos na vida de Jesus Cristo, né? Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, foi o enviado. Nós cremos que ele veio na natureza humana e que deu, né? Ele anunciou, falou do reino e foi sacrificado e ressuscitou, mostrando todo o poder. Que ele é o enviado, o Messias, o que veio salvar o homem, vamos dizer, dessa separação, maldição, e nos resgatou, e que para isso acontecesse é necessário que nós crêssemos nele como o Cristo, né? Todo aquele que crê em mim passará da morte para a vida, ou seja, será salvo, né? E quem não crê já está condenado. Então não há mais nada de esperança. Se você não creu em Jesus Cristo, não é que Deus não tem amor para as pessoas, né? É que ele já está condenado pela sentença que Deus colocou, não é? Como é que Deus criou? Deus falou assim: aquele que crê em mim, crê em Cristo, né? Será salvo. Aquele que não crê, condenado. O projeto Resgate nada mais é que convidando você que se afastou de uma reunião cristã, mas tem aquela fé em Cristo. Você é bem-vindo ao nosso ministério. A irmã é bem-vinda à nossa reunião cristã. Você é músico, musicista, enfim, todas as pessoas que têm o intuito de servir a Deus, não só do ministério que nós viemos, mas de todos os ministérios. Você não está indo no ministério? Venha no nosso. Né? Se você não está contente, venha conhecer o nosso trabalho, né? Será bem-vindo. Queria deixar aqui uma mensagem da palavra, né? Mensagem de domingo. Hoje é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição, dia de vitória. Né? Muitos não entendem. Primeiro dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana. Segunda, já está falando, segunda-feira, segundo dia da semana. Então hoje é o primeiro dia, dia do Senhor. Dia que ele ressuscitou. Houve as boas novas, onde as mulheres foram para ungir o rei Jesus e encontraram a pedra removida, né? O varão falou para ela que anunciasse que o seu Salvador, né, o seu Redentor, vive, ressuscitou. Que anunciasse e falasse as boas novas para os apóstolos, né? As mulheres valentes que foram ungir o Senhor. Meus irmãos, tem uma mensagem da palavra de Deus que eu gostaria de ler aos irmãos. Salmo 11, está escrito assim: o Senhor, versículo 5, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Alguns podem perguntar, mas e agora estou perdido? Eu não sou justo? Quem sou eu para dizer que sou um justo? Não, nós somos justificados por Cristo Jesus, né? Por nós mesmos nós não temos essas condições, mas quando você creu em Jesus Cristo, você é justo. E Deus odeia os ímpios, né? Não, Deus odeia os ímpios? Não, Deus odeia os ímpios, sim. Quando o Senhor Jesus voltar, infligirá vingança aos que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas Deus não é amor, mas Deus odeia as obras. Não é as pessoas, mas as obras, a atitude, né? Deus odeia, não gosta, tem ódio pelas obras que pratica, né? Deus é amor, irmão.
se houver arrependimento nas pessoas, mesmo sendo uma pessoa ímpia, uma pessoa que persegue a Deus, que passou a sua vida todinha, e nos últimos dias de vida, ela reconhecer Deus como soberano, ela reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, né? Ele fala ímpio, no sentido de impiedade, né? E tem pessoas que é ímpia, que essas pessoas blasfemam, não vai ter arrependimento, não tem como, né? Eu vejo o sentido também da palavra ímpio, o sentido de impiedade, né? Quem pratica impiedade. Eles sofrerão o castigo da destruição, essas pessoas. Eterna. Tem várias passagens que falam, em Tessalonicenses 1, versículo 8, diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nos difere de muitos é a obediência. Você creu na mensagem da cruz. Você creu no sacrifício, na vinda de Jesus, né, do seu nascimento virginal. Você creu que ele é um verdadeiro homem, um verdadeiro Deus. Você creu que ele veio na natureza humana e passou depois a natureza de Cristo predominar, tornou o Cristo. Hoje ele não é só o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, Deus ama incondicionalmente, né? Deus ama do fundo do seu ser, em todos os sentidos, né? E as pessoas que ele ama, que obedecem o mandamento, irão para o céu, sim. É a promessa dele. Porque ele é amor, irmão. Ele ama a todos, mas nem todos amam a Deus. Ele ama a todos no sentido do homem, né? Então, Deus amou o homem, todos. Ele amou o homem, né? E mandou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que crê tenha vida. Mas ele vai ter pessoa e vai ser condenada, mas é a palavra que fala. Quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Então, irmão, se me entender que existem alguns aspectos nos quais nós dizemos o amor de Deus é incondicional. Deus é benigno até com os ingratos e os maus. Ele deseja que as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando nós tomamos o conhecimento e tornamos crente, irmão, sabemos que Deus nos amou, né? Numa forma especial. Deus é paciente. Às vezes a pessoa passa a vida toda, irmão, praticando maldade, a vida toda perseguindo, a vida toda blasfemando, às vezes contra esse, contra aquele, até contra Deus. Perseguição total. E quando o corpo já não aguenta mais, ele se arrepende. Só da última hora, e o amor de Deus abraça aquela pessoa. Porque Cristo, né, morreu por nós. Então, em Romanos 5,9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Então, esse ódio de Deus contra o ímpio não vai ter. Porque as pessoas fugiram de Deus crendo no Senhor. Então devemos permanecer no seu amor. No amor, irmão. Mesmo quando somos pessoas cristãs, podemos facilmente errar, irmão. Desagradar a Deus. Mas o amor de Deus é incondicional. Através de Cristo, Ele nos justifica. Ele intercede por nós. Mas nós devemos nos esforçar em permanecer no amor de Jesus Cristo. Porque Deus ama o homem, ama a mulher. Talvez nós erramos todos os dias. Se nós tivéssemos essa condição de perdoar o nosso próximo, o nosso irmão, como Deus nos perdoa, talvez o mundo seja até melhor. Mas a gente demora a entender, demora a compreender. Você tira essa paciência, a pessoa te perseguir a vida toda, te judiar, no último dia, me perdoa.
Me perdoa, meu irmão, me perdoa, irmão, me perdoa. É difícil, né? Abraçar aquele que te perseguiu, aquele que te caluniou, aquele que. E assim Deus faz conosco. Anda, tem pessoas que andam dispersas nesse mundo, fazendo, acontecendo, mas chega um dia ele se arrepende e Deus abraça, Deus o ama de todo o coração. Porque Deus o ama o homem, mas não ama as obras que ele comete. E o destino do homem está traçado. Se crê em Jesus Cristo, será salvo. Se não crê, está condenado. Deus não vai interceder, Deus não vai passar por cima da sua palavra. Ele honra a sua palavra. Então, você tem a decisão. Você crê em Jesus? Você crê no Cristo? Obedeça. Obedeça. Siga. Obedeça as boas novas, as boas notícias. O qual te concede, se você crê nele, você será salvo. Você crê no Cristo, no sacrifício de cruz. Você crê no amor incondicional de Deus. E lembre-se, Deus também tem a sua ira. E a ira dele ele não pode mudar daqueles que desobedecer a sua palavra, a mensagem. E desobedecer, reconhecer Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Jesus Cristo como o Cristo, que deu sua vida e ressuscitou por nós. Derramou seu sangue para nos justificar diante de Deus. Essa é a mensagem de domingo. Deus te ama. Deus te ama. E você que creu em Deus, através de Jesus Cristo, com certeza tomará posse das promessas de Deus e de Jesus Cristo. Essa mensagem. E tenha uma boa semana. Um dia abençoado em nome de Jesus Cristo.